Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de segunda-feira e hoje nós temos um encontro marcado com coesão textual. Então, vamos à nossa aula. Vamos lá, galera. Coesão textual é o nosso tema de hoje, né? Vamos tratar de quê? De modo específico, né? Nós temos aqui, eu vou começar com a metáfora, né? Vamos relacionar aqui o nosso tema começando com uma metáfora. Nós temos aqui um tecido, né? Um vestido, né, que é feito por tecido. O próprio nome texto já diz, né? Já traz essa dica, né? A palavra texto vem de tecido. O texto é um todo dotado de sentido, né? Delimitado, margeado e que tem, né? Como já disse, um conteúdo, um sentido. Então, o vestido aqui, né, ele é um todo. Né? Vamos imaginar que ele é um texto, ele é um todo que tem sentido. Só que não basta que eu faça uma reflexão geral sobre isso. Eu preciso entender que esse sentido aqui precisa ser conectado. Então, nós temos aqui, por exemplo, pedaços desse tecido, né? Temos uma fita no meio, temos outras nuances aqui que vão dando unidade ao texto. E aí isso eu chamo de coesão textual. Esse processo, coesão vem de quê? Coesão vem de costurar, de costura, né? Se texto tem a ver com tecido, coesão tem a ver com costura. Então, como é que o texto, o tecido é costurado? Como é que as suas ideias são relacionadas aqui de acordo com o texto? Então, portanto, se texto é um tecido, coesão é a costura desse tecido. Nós temos aqui, primeiramente, duas situações de costura, de coesão. A primeira delas nós chamamos de coesão referencial. Olha o nome, referencial. O que é a coesão referencial? Ela faz o quê? Ela faz um sistema de relações entre as palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se referem, né? Ou seja, eu vou mostrar que o tecido tem uma conexão, uma coisa se liga à outra, por referência. Olha o exemplo aqui. O homem encontrou a paz. Esta foi muito difícil. Ó. Esta é um elemento que está costurando esse texto aqui, retomando quem? Retomando a paz, né? É um elemento de coesão textual por referência, né? Ou seja, eu não vou ficar repetindo o mesmo trecho a paz o texto inteiro. Eu vou usar elementos que vão trazer a referência, né, dessa passagem aqui, desse elemento. E nós temos também a coesão sequencial. A referência é você conectar, já foi dito. O sequencial é você dar o quê? Dar norte para o seu texto. Se é um texto narrativo, eu vou contar uma história, eu preciso mostrar a sequência da história. Se é um texto argumentativo, eu tenho que mostrar a sequência dos argumentos. Então, olha o exemplo aqui. É aquela que cria nos textos as condições para a sua continuidade, ó, continuidade, para a sua progressão. Então, nós temos aqui, o homem chegou aflito. Primeiramente, cumprimentou todos. Depois, saiu sem dizer nada. Então, aqui eu estou usando o advérbio, né? Primeiro expressando ordem aqui, depois tempo, para poder fazer o quê? Mostrar que o texto progride. Então, reparem aqui, eu tenho a costura. E dentro desse tecido aqui, eu tenho que manter o quê? Referência. É lógico que o tecido aqui ele é repetitivo. Eu tenho várias vezes a repetição dos mesmos elementos aqui. Né? Mas em um texto planejado, pensado, eu tenho que pensar que esses elementos podem ser prejudiciais na produção textual. Mas o texto também tem uma sequência, não é só conectar aqui, ó. Eu tenho uma sequência. Repare que aqui, essa unidade é mais fina que essa. Aqui eu tenho uma fita amarela que divide o quê? Esse elemento aqui. É como se fosse o primeiramente, depois. Então, repare que o texto ele tem essas duas características, né? Manter a unidade do tecido a partir das referências citadas e progredir. O vestido não é um pedaço de pano de uma, né?
retangular. Ele tem sequência, ele diminui na cintura, ele alarga nas pernas, né? E por aí vai. Então, nós temos agora aqui uma análise sobre o primeiro tipo de coesão, que é a coesão referencial. Então, quando eu falo coesão referencial aqui, eu tenho um planeta aqui muito importante, que é o planeta substantivo, né? E tenho 4 luas aqui que vão auxiliar nesse processo. O artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral. Então, nós temos aqui, as minhas 2 belas filhas chegaram. Então, filhas é o substantivo. E eu tenho aqui o artigo identificando, o minhas indicando posse, acompanhando, o duas quantificando e o adjetivo fazendo o quê? Caracterizando filhas, né? Belas filhas, né? Então, são elementos que no processo de referência vão ser muito importantes nessa conexão. E o verbo chegaram aqui. Nós temos aqui essas relações. Eu vou iniciar com vocês aqui um conteúdo sempre presença marcante, né? Em provas CESP-UNB, FGV, FCC, que é a coesão referencial do pronome demonstrativo. Vamos dar uma olhadinha aqui as situações que envolvem o chamado pronome demonstrativo. Nós temos primeiramente o quê? Primeira ideia de lugar, de espaço, é o lugar, né? É onde as coisas acontecem. Nós temos aqui, ó, este, esta e isso, quando eu estou perto de quem? Quando eu estou perto do emissor, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o pronome demonstrativo só é utilizado para lugar. Não. Nós temos 4 situações específicas aqui: espaço, tempo, enumeração e remissão textual. Então, temos que entender as 4 nuances aqui. Ó. Então, temos lá. Perto do emissor, eu vou usar este, esta. Olha o exemplo aqui embaixo. Ó. Este carro, ele é meu. Né? Este carro, ele é meu. Então, está próximo de quem o carro? Da pessoa que fala. E esse, perto do receptor. Ó. Este é aqui e o esse é aí. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse carro é seu. Ou seja, aí. Não é aqui. Né? Então, muito cuidado. Ó. Se eu falar assim, este carro é seu, ou inadequado quanto ao padrão da língua, porque é aí, é perto da pessoa com quem se fala. E o aquele, aquela e aquilo? Aquele carro é dele. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o aquele. Eu tenho o quê? Distante de ambos, lá. Então, qual que é a dica, galera? Aqui é este. Aí, perto de você, é esse. E ali, lá, longe, eu vou usar aquele, aquela, aquilo. Então, nós temos aqui, este carro é meu, esse carro é seu, aquele carro é dele, né? Aquele problema é dele, é longe da gente, né? Esse problema que está perto de você aí tem que ser solucionado. Esse problema que é demonstrado muito fortemente na economia brasileira é esse. É aí, esse aí, ó. Né? Se for um problema que está comigo, é este problema. Então, muito cuidado com o pronome demonstrativo na referência de quê? De espaço. Vamos agora ao tempo. Tá? Vamos ao elemento temporal aqui. Ó. Este, quando eu estou o quê? Fazendo relação ao presente. Olha o nosso exemplo aqui. Ó. Este ano passarei em concurso. Ou seja, é este ano, é o ano presente. Não é esse ano. Este ano passarei em concurso. Vamos ver aqui a segunda situação. Ó. Esse, essa, isso. Passado ou futuro próximos. Ó, esse ano foi complicado. Que ano foi esse? O ano passado. Né? Esse ano será maravilhoso. Pode ser o ano no futuro. Como eu vou identificar se é o ano passado ou o ano futuro? Eu vou identificar pela construção verbal. O foi aqui é um passado perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Então, é um passado recente. Né? E se fosse, por exemplo, ó, esse, deixa eu abrir um quadro para nós aqui. Vamos abrir um quadro. Ó. Se eu fizer assim, ó, voltando aqui,
eu vou simular com vocês uma nova situação, tá bom? Eu coloquei esse ano, que é um ano próximo, né? Digamos que eu vá agora trabalhar com uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu vou trabalhar aqui com a dinâmica de um passado, de um futuro recente. Ó. Então vamos lá. Eu tenho, ó, esse ano será maravilhoso. Ó. Esse ano será maravilhoso. Esse ano será, né? Como que eu sei que eu estou numa construção futura? Eu tenho aqui o verbo no futuro, ó. Será, né? Esse ano será. Eu posso usar este ano? Não, este ano é para presente, é o agora. Esse ano será maravilhoso? É o ano que tem. De repente, eu estou em outubro de 2023, eu falo, esse ano vai ser muito bom. Ou seja, o ano de 2024, né? Então, eu estou fazendo referência a um futuro próximo ou a um passado também próximo. Eu vou construir essa situação aqui. Temos também, dentro do nosso ensejo aqui, ó, do nosso exemplo, vamos só retomar, temos também quando é um passado distante, né, galera? Ó, um passado longínquo, ó. É um passado distante. Aí eu tenho, ó, aquele ano tive muita aprendizagem. Digamos que esse ano foi em 2010, ó, 2010. É um passado distante. Com aquele ano, né? Tá? Então, eu tenho construções aqui na noção de tempo baseada em quê? Nessas relações de tempo e espaço, né? Falamos de onde, agora falamos de quando. Presente, este. Tá? Futuro próximo, passado próximo, esse. Futuro, passado distante, perdão, aquele, aquela, aquilo. Aquilo que aconteceu comigo foi muito duro. Foi lá em 2015, 2016, 2012, né? E isso que aconteceu comigo foi pesado. Isso foi ontem, passado próximo. Isso que vai acontecer com você, você merecerá. Vai ser amanhã, né? Então temos as relações aqui para a construção do pronome demonstrativo, né? No fator tem. Vamos agora ao fator de enumeração, gente. Ó, mais próximo e mais distante. Eu não tenho esse na enumeração. Eu tenho somente o quem? O próximo e o distante. Vivi entre o medo e a fé. Vamos lá? Vivi entre o medo e a fé. Aquele me deixava aflito, né? Enquanto esta me dava esperança. Aquele é quem, gente? É o que está mais distante, é o medo. Né? Já esta é a que está mais próxima, é a fé. Né? Então, nós temos aqui aquele e esta. Né? Ainda concordando com o masculino de medo e feminino de a fé. Vivia entre o medo e a fé. Aquele me deixava aflito, enquanto essa me dava esperança. Então, nós temos aqui no contexto de enumeração, nós não temos a segunda pessoa, e sim a proximidade ou a distância. Este é aquele. Né? Temos agora a chamada remissão textual. Ó, muito importante. Enquanto nessa demanda aqui não há segunda pessoa, na remissão textual não há a terceira pessoa. Ó. O que vai ser dito, e a ideia futura, eu vou usar o este. E o que já foi dito, eu vou usar esse. Olha o nosso exemplo. Esta estrutura é gigantesca. Amei a casa. Eu estou aqui me referindo à palavra casa. Ela não foi mencionada. Né? Esta estrutura é gigantesca. Depois que eu menciono casa, aí isso eu chamo de quê? De catáfora ou elemento catafórico. Quando você faz referência a um elemento que será mencionado ainda. Temos um elemento catafórico, ou uma catáfora. Né? Olha o segundo exemplo. Carla sempre me entendeu. Essa amiga sempre foi correta comigo. Quem que é essa aqui? Essa amiga é Carla. Eu já mencionei antes, então vou usar o essa, que é um elemento anafórico.
as chamadas funções fóricas, né? Então, nós temos esta, né? A música dos Titãs falando, é isto que acontece com a gente, né? Então, olha, isto é fundamental você me respeitar. Olha o exemplo da remissão aqui, ó. Isto é fundamental o seu respeito. Eu menciono depois, né? Tudo era paz. Nós sempre merecemos isso. Isso é quem? É paz. Termo já mencionado antes. Função anafórica. Então, isto para o que eu vou mencionar e isso para o que eu já mencionei. Então, nós temos aí 4 situações: espaço, tempo, enumeração e remissão. Não acabamos nisso, viu, gente? Tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Por que eu falei não acabamos nisso? Porque eu acabei de mencionar. Não é um elemento já mencionado antes. Nós temos aqui também uma situação que está fora do universo do vestido. Isso mesmo, fora do universo textual. Quando é dentro do texto, eu tenho a chamada coesão endofórica. Endo, dentro, né? Foi sobre o qual nós falamos aqui. Né? Espaço, tempo, enumeração e remissão textual. Agora, quando eu saio do universo textual, eu tenho a chamada coesão exofórica ou coesão deítica. Ela está fora do texto. Galera, muito cuidado, prova CESP, tá? Vem a expressão função deítica. Muito cuidado com isso, ó. Senhor diretor, este tribunal necessita de ajuda, né? Então, este tribunal aqui, eu estou fazendo, digamos que o texto comenta sobre a necessidade de mudar algum regulamento interno. Quando eu digo este tribunal, eu estou saindo do universo textual. Eu estou citando o lugar onde eu estou. Eu estou invocando o lugar onde eu estou para reforçar a importância do conteúdo textual. Ó, então, este é o lugar desse ministério no tocante ao é para quem eu destino. Então, muitas vezes nos endereçamentos, eu vou usar funções deíticas, né? Quando eu saio do contexto textual. Aqui na endofórica, não. Eu estou citando o lugar, o tempo, enumerando, fazendo remissão textual, o que foi dito, o que será dito, tudo dentro do texto. Na função deítica, não. Este tribunal aqui precisa de ajuda. Eu estou reportando algo fora do conteúdo textual, né? E desse ministério, né? Então, lugar onde eu estou, eu vou usar este. Lugar para quem eu destino, né? Eu vou usar o quê? Eu vou usar esse, né? Então, eu estou fora do conteúdo textual. Fora, né? Externo, fora, né? Fora do conteúdo textual. Função deítica, fora do conteúdo textual. Então, nós temos aqui as chamadas funções deíticas, né? Esta condição precisa ser julgada, né? De repente, eu estou num texto aqui relatando sobre um tema e aí eu cito esta condição, né? Eu saio do universo textual. Então, nós temos aqui as situações, né, dentro das quais eu posso usar o pronome demonstrativo para poder amarrar esse tecido aqui, galera. Ó, para amarrar esse tecido aqui, ó. Olha o exemplo do ex-tribunal mais uma vez, ó. Eu estou, de repente, aqui, ó, relatando um texto. Eu estou, por exemplo, aqui relatando um texto. Bom, vamos imaginar que é um texto aí do STF, né, que está analisando aí a procedência ou não de um caso de terceira instância, né? Aí, de repente, dentro do texto que eu falei, este tribunal pede vista.
né? Então, eu saio do universo textual e vou para onde? Ou eu reivindico a informação fora do texto. Pronome demonstrativo. Então, importante, os meus alunos, tá? Dica de sucesso, os meus alunos que são membros do nosso programa de texto gramático vão receber uma lista completíssima para não errar coesão textual, costurar o texto usando o pronome demonstrativo. A chegar na prova e falar, ok, eu vou fechar essa questão. Enquanto o meu concorrente, eu já não sei se vai fechar. Então, vamos lá. Vamos virar agora aqui, ainda nesse processo de amarrar as ideias por referência, nós temos, né, um exercício aqui, nós vamos praticar. Vamos lá. Então, nós temos aqui o enunciado, né? Sinal vermelho, como sempre digo para vocês, né? Eu vou ler o enunciado aqui para saber qual que é o que ele espera, né? Dentro do conteúdo programático para a nossa análise. Então, estou aqui abrindo o composto do enunciado e ele vem, ó. O enunciado vem. Sinal vermelho, né, galera? No segundo texto, o termo toxina botulínica ou botox só não foi substituído pela palavra. Opa! Ó, aí eu tenho 4 alternativas aqui, galera. Então, só não foi substituído por qual palavra, galera? O que nós temos aqui? Nós temos aqui justamente, né, que analisar esse processo aqui. Tá? Eu estou vendo qual etapa do texto? Estou aqui dentro, ó, vendo as referências, né? Como que o tecido foi conectado por referência. Como que uma ideia foi ligada à outra aqui. Vamos ler, sinal amarelo, né? Agora é o sinalzinho amarelo, nós temos que fazer o quê? Prestar atenção no texto e depois partimos para o sinal verde, que é, né, a leitura do que, galera? Dos itens, né? Localizar o gabarito a partir de quem? A partir dos itens. Então, temos essa perspectiva nossa aqui de análise. Então, vamos lá. Eu já marquei para vocês aqui, não vem assim na prova, tá? Eu fiz o trabalho de marcar para vocês para poder ajudá-los, tá bom? Então, temos lá. Estudo aponta Botox como aliado no combate à depressão. Aí vem o texto. Estudos recentes mostram que a toxina botulínica, então, evidentemente que o texto no seu início vai trazer a expressão, o elemento que, após a sua apresentação, será retomado diversas vezes, né? Que é a chamada coesão referencial. Então, a toxina botulínica, famosa por trazer jovialidade ao minimizar rugas e linhas de expressão faciais, tem ações clínicas além da estética. Um dos tratamentos mais procurados no Brasil, com mais de 300 mil aplicações em homens e mulheres a cada ano, vem ganhando agora outras finalidades nos consultórios médicos. A descoberta revela que essa substância, né, então aqui eu estou, ao dizer essa substância, eu estou fazendo referência a quem? A toxina botulínica. O que eu peço aqui no enunciado? Não foi substituída. Então, substância aqui está o quê? Correto, portanto, não é o gabarito. Eu continuo. É capaz de bloquear a liberação de neurotransmissores responsáveis pela dor, sendo eficiente no tratamento de dores de cabeça severas, como as provocadas pela enxaqueca, o que aumentou ainda mais a procura pelo Botox no mercado. Outro importante estudo, tá vendo? Já usou Botox de novo retomado. Outro importante estudo publicado pela Scientific Reports mostra que as propriedades dessa toxina, de novo retomando, ó, se estendem aos tratamentos emocionais. É o que explica a dentista mineira Patrícia Berdix, da clínica Odonto Araújo, especialista no tratamento com Botox. Ela observa que, após testes clínicos, pesquisadores apontaram que, quando aplicado entre as sobrancelhas, o produto... Quem que é o produto, gente? A toxina
botulínica. Então, eu estou retomando aqui, usando referência, então está correto. Mas eu penso que no gabarito, que não foi substituído corretamente. Vamos continuar a leitura. Tem ações antidepressivas. Ao não conseguir, por exemplo, franzir a testa ou fazer outras expressões de medo ou raiva, há uma diminuição da atividade da amígdala, uma região do cérebro relacionada ao controle de ansiedade e resposta ao medo. Ou seja, se a pessoa não é capaz de fazer a expressão, o cérebro tem mais dificuldade de reconhecer esses sentimentos, a ponto. A especialista destaca outra pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, que analisou o efeito do composto. Gente, o efeito do composto. Eu estou retomando a toxina botulínica aqui, gente. O efeito do composto. Aqui, composto, com certeza, composto também é o nome que eu dou à toxina. Só que o efeito do composto aqui não é a toxina, e sim os efeitos da toxina. Aqui, ó, o efeito do composto. Então, eu estou correto aqui na análise de composto. O composto é a toxina, mas o efeito aqui são o quê? São consequências, são as consequências da toxina botulínica. Ou seja, eu estou pedindo o que exatamente, galera? Olha o enunciado, tanto que é importante você ter clareza na leitura dele. Eu estou pedindo o quê, galera? Eu estou pedindo, no segundo texto, o termo toxina botulínica ou botox só não foi substituído pela palavra. Letra A. Ele só não foi substituído por efeito. O efeito não é a toxina, é a consequência dela. Então, olha que interessante. A questão ela fica fácil quando você lê com método, quando você lê com atenção, quando você tem um repertório de conteúdo estudado antes de fazer a prova. Fica mais fácil, né? Então, eu tenho o elemento no início do texto, é um fato, né? E após esse início do elemento, eu vou retomá-lo usando a coesão referencial, construindo uma referência, né? Fazendo uma ideia em relação ao elemento. Aqui não é sequencial, não estou enumerando, estou apenas retomando o elemento. Né? Vamos agora aproveitar o nosso ensejo e vamos continuar vendo outras particularidades da chamada o quê? Da chamada coesão referencial. Nós temos aqui a chamada coesão textual pelo uso do pronome relativo, que sempre será um elemento anafórico. Né? Olha o pronome relativo aqui, galera. Ó. Os alunos que se prepararam bem foram convocados. Os alunos, apenas aqueles que fizeram o quê? Que se prepararam bem. Eu tenho duas informações aqui. Ó. Primeira informação, os alunos foram convocados. Segunda informação, os alunos se prepararam bem. Então, nós temos aqui um elemento de referência que retoma o termo antecedente, porque é pronome relativo. É relativo ao último elemento. Os alunos que se prepararam, ou seja, eu deixo de repetir alunos duas vezes. Então, é um elemento de coesão referencial? Sim, o pronome relativo. Além do demonstrativo, o relativo. Outra situação, chegaram as pessoas que convidei para a reunião. Eu tenho duas informações aqui, galera. Primeira informação, chegaram as pessoas. Segunda informação, eu convidei quem? Eu convidei as pessoas. Né? Então, eu evito a repetição aqui, usando o pronome relativo. Aquelas são as disciplinas de que você precisa. Você precisa daquelas disciplinas. Você precisa de quê? Daquelas disciplinas. O nosso viés aqui é qual? É o viés de identificar o pronome. Né? Aulas de pronome, vocês terão condição de fazer o quê? De perceber mais detalhamentos morfológicos do pronome relativo.
São muitos os desafios de que o aluno é capaz, ele é capaz de algo, não é? São muitos os desafios de que o aluno é capaz dos desafios. Então, sempre retomando o termo antecedente. Ó. Respeito à grande mulher que você é. Respeita a grande mulher que... Então, você é o quê? A grande mulher. Este é o jornal porque fui homenageado. Ó. Este é o jornal porque eu fui homenageado pelo jornal, né? Tá? Então, nós temos aqui, retomando. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Esta é a casa em que você viveu na casa, ou onde vivi. Né? Então, há muitas questões de concurso, trabalha com essas duas possibilidades. Ó. Onde vivi. Você viu no lugar. Eu posso usar o pronome onde, relativo, ou em que. Então, outra possibilidade aqui, galera, vamos ver aqui, ó. Aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. As pessoas a quem devemos muito respeito a essas pessoas. Né? O aluno cuja família desconhecemos. Gente, o cujo aqui vai sempre exercer função de adjunta de nominal. Ó, o aluno cuja, eu estou retomando, aluno, é a família do aluno. Sempre essa é a ideia. Tá? Você é a mulher cujo nome respeitarei. Respeitarei o nome dessa mulher, né? Da mulher. Visitamos a cidade onde, aqui eu estou retomando cidade, visitamos a cidade, é o lugar, galera. Moramos, onde meus pais moram, onde? Na cidade, neste local. Se o quando retoma tempo, o onde retoma lugar. Tudo quanto aprendemos, olha que bacana, tudo quanto. O quanto retoma quem? Retoma o tudo. Aprendemos tudo, né? Colocamos em prática. Não gostamos da maneira como. Ó, da maneira como. Então, eu estou retomando da maneira, da maneira. Então, somos tratados dessa, ó, somos tratados dessa maneira. Todos são elementos de coesão textual referencial, tá? Anafóricos, porque fazem referência a algo já mencionado. Ó, detalhe, lembrando, isso pode cair na prova de vocês. São elementos de coesão referencial e anafóricos, pois fazem referência a um elemento já mencionado antes. Ok? Sempre já mencionado antes. Portanto, é uma anáfora. Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Avisarão o momento quando, ó, avisarão o momento. Quando faz referência a momento. Deveremos nos apresentar. Então, deveremos apresentar neste momento. Deveremos nos apresentar. E o que eu estou substituindo aqui? Neste momento. Então, nós temos aqui as situações possíveis de retomada do pronome relativo. O pronome relativo, ainda dentro de coesão referencial, nós temos aqui zeugma e elipse. Né? Elipse e zeugma, né? São elementos de coesão ponto zero aqui, mas de retomada fácil. Elipse é a omissão de um elemento textual facilmente resgatado pelo contexto, ou seja, eu estou omitindo e resgato. Olha o exemplo nosso aqui. Ele fez isso e eu, você está louco? Né? Ó, ele fez isso e eu. E eu o quê, gente? E eu respondi. Então, eu estou deixando omitida aqui qual ideia? Estou deixando aqui o verbo responder. Né? Então, isso eu chamo de elipse. E o zeugma é um tipo de elipse também. Só que no caso do zeugma, o elemento já foi mencionado antes. Ó. Eu encontrei a solução, enquanto você encontrou. Enquanto você encontrou, somente o elemento. Mas aqui o verbo encontrar já foi mencionado antes.
Então, eu resgato aqui o zeugma, porque já foi mencionado antes. Quando não há menção alguma, é uma elipse, né? Ah, então aqui, quem está substituindo o verbo que foi omitido? A vírgula. Eu encontrei a solução enquanto você encontrou somente o problema. Então, repare que aqui é um elemento de coesão referencial. Eu estou dando progressão ao texto, omitindo completamente, sem mencionar elipse, ou omitindo um elemento já mencionado antes. No caso, zeugma. Bom, vamos agora olhar os elementos de coesão referencial lexical, do léxico, quando você muda, quando você tem uma palavra nova substituindo. Ó. Signo linguístico. Nós temos aqui a palavra casa. O que é um signo linguístico? Né? É a relação existente entre significante e significado. A palavra casa, a sua estrutura é o significante. Significa, é uma palavra de duas sílabas, casa. Quanto à tonicidade, paroxítona. Você não fala casar, é casa. A penúltima é mais forte. Pelo menos casar, casa. Casar já é outra coisa, tem R no final. Ou ela casa, né? Mas aqui, mesmo assim, casa, paroxítona. E o significado, moradia, né? Então, nós temos aqui algumas possibilidades, né? Na aula de semântica de sexta-feira, eu vou aprofundar essa relação. Mas hoje eu preciso explicar isso dentro de coesão. Ó. O que são palavras sinônimas? Tem um significante diferente, que é a estrutura, e o significado igual. Então, por exemplo, belo e bonito tem a estrutura diferente. Belo, duas sílabas, bonito, três sílabas, né? E o significado é igual, ou pelo menos uma tentativa. Belo e bonito são, a princípio, a mesma coisa. A moça bonita me conquistou, hoje verei a minha bela novamente. Né? Então, eu tenho aqui sinônimas, estrutura diferente, ficado igual. Agora vamos aos hiperônimos. O que é um hiperônimo? Tem a estrutura diferente, que é o significante, no entanto, significado ampliado. Vem de hiper, ó. Hiper, hiperônimo. Eu esperava um jantar, mas comi um banquete. Então, aqui eu tenho o quê? Banquete amplia, aumenta a ideia de jantar. Né? Então, isso eu chamo de hiperônimo. É um elemento de coesão referencial? Sim. Eu estou substituindo jantar por banquete. Né? Eu estou substituindo jantar por banquete. Né? Inclusive, reforçando um possível efeito de linguagem. Né? Um discurso hiperbólico, exagerado, não é isso? Né? Eu, eu tenho uma amiga minha no trabalho, eu sou funcionário público também, né? Passei em concurso, graças a Deus, além de ser professor de português, e uma amiga minha eu apelidei de Carreta Furacão, porque ela é muito brincalhona, ela é muito extrovertida, animada demais, né? Então, eu a chamo assim, ó, chegou a Carreta Furacão, né? Eu estou usando o hiperônimo, né? Então, na verdade, o nome dela é X, não vou falar o nome dela aqui, mas eu a chamo a Carreta Furacão, ou seja, eu amplio a ideia dela pela alegria que ela tem, né? Simbolizada pelo aquele evento que as personagens que saem dançando na rua, no trenzinho, né? Então, eu usei um hiperônimo, aumentei a ideia, né? Isso é elemento de coesão textual, né? Vamos agora ver os hipônimos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Nós temos aqui do outro lado, ó, hipônimos. Se hiper aumenta, o hipônimo diminui. Então, o que é a palavra hipônima? Tem significante diferente, a estrutura é diferente e o significado é reduzido. É o inverso, ó. Esperava um jantar, mas comia um lanchezinho, né? Você vê que são elementos de coesão referencial, porém uma ideia o quê? Diminui a outra, né? Uma ideia é menor do que a outra. Então são chamados hipônimos, né? Então você tem aí é muito importante comentar isso. Muitas vezes nos hipônimos há o caráter irônico, né? Há o caráter irônico. Eu era um menino, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu lembro que meu pai, ele ficou de fazer um pernil num evento aí. Isso é verdade, viu, gente? Ficou de levar um pernil aí para um evento entre amigos e acharam que o pernil estava pequeno.
Aí começaram a brincar, olha, chegou o Nil, chegou o Nil, chegou o Will, né? Então eles começaram a usar um processo de redução de palavras, né? Flamengo você vira Mengo, né? Mas Flamengo para virar Mengo você tem um grau afetivo. Eu não estou aqui reduzindo para diminuir Flamengo, né? Internacional Inter, mas no caso do pernil virar Nil, você pode ter certeza que a redução foi proposital, né? O hipônimo, né, da expressão para reforçar o quê? Ironia. Você diz uma coisa para significar outra, né? Você quer ironizar. Olha como a língua nossa é rica, né, galera? Olha como é que você vai costurando, né? As referências, esse tecido que é o texto, como é que você vai costurando a partir da coesão, né? E identificar isso não é difícil, porque nós nos comunicamos o dia inteiro. Você pode usar recursos de hipônimos e hiperônimos o dia todo. É uma questão de sair do universo perdão, da mesmice mesmo, e partir para o universo da riqueza, usar a sua língua para o seu fim, para o seu objetivo, né? Essa provocar um humor aí de modo irônico, mas não de modo que prejudique, né? Que magoe, que caçoe o outro. Então vamos lá. Depois de hiperônimos e hipônimos, né? Nós falamos aqui dos processos de coesão por referência. Nós temos o que aqui, galera? Nós temos aqui a coesão por sequência, sequencial, né? Então, a coesão sequencial, se ali na coesão por referência eu cito substantivo, adjetivo, numeral, realmente a coesão lexical também, né? Aqui eu vou citar outras classes gramaticais. Eu vou citar a preposição, eu vou citar a conjunção, né? Eu vou citar o advérbio, eu vou citar o verbo, né? E na organização lógica das ideias são elementos importantíssimos. Então, nós temos aqui que, primeiramente, entendermos a estrutura de um texto, de um tipo de texto. Aqui nós temos um texto chamado de texto narrativo, né? Então, a situação inicial, vou contar uma história, eu vou inventar uma história. Eu vou descrever um ambiente, né? E essa história é para emocionar alguém, fazendo rir, chorar, ficar com suspense, triste, né? É o próprio texto literário. Eu invento uma história para você se emocionar de alguma forma. Eu tenho aqui a complicação, né? Ó, mudou totalmente de tal forma. Ó, vamos lá. Descrever um ambiente. Era um cenário bonito, cenário verde, né? Aí eu tenho aqui a personagem mudou totalmente e de tal forma que se viu empobrecida. É um problema que eu estou criando para a pessoa. O que, que vai acontecer? Depende do ambiente de riqueza, vem a pobreza. Né? Aqui eu parto para onde? Para o desenvolvimento e a tensão máxima, que é o clímax. Conforme agia, as coisas pioravam, o desenvolvimento. Mais tarde, né? E aí eu tenho um desfecho, que é o resultado da história. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui de tira humorística. Né? Eu vou criar uma demanda aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos aqui, então. Ó. Vou inventar uma situação. Ó. Joãozinho era o valentão da roça. Gente, eu dou esse exemplo não por falta de criatividade, tá bom? Mas vai poder explorar a dinâmica de uma aula que tem que ser produtiva e rápida, né? E ensinar. João era o valentão da rua, né? E aqui eu venho com o desfecho. Ó. Ontem, ontem fomos e visitá-lo, né? Visitá-lo no hospital. Então, aqui eu tenho a omissão da situação inicial, narrativa curta, né? Situação inicial, descrever o ambiente, onde que ele morava, bem curto. E aqui eu tenho a inferência do desenvolvimento. João era o valentão da rua, ontem fomos estar. Então, o que, que ficou inferido aqui? Ficou inferido aqui que provavelmente, ó, isso é uma inferência, uma lógica, ó, provavelmente o
provavelmente, o rapaz se envolveu em uma briga. Então, provavelmente o rapaz se envolveu em uma briga. Então, nós temos aqui o chamado quadrinho que estava faltando, né? Dessa nossa inferência, né? Só que eu preciso progredir. O texto tem que andar, o texto não pode ficar parado só citando, só fazendo referência. Então, ó, Joãozinho era o valentão da rua. Né? Eu posso evoluir de que forma aqui, ó? Primeiramente, primeiramente, ele se envolveu em uma confusão menor, em uma confusão menor. Logo em seguida, logo em seguida, o moleque, eu continuo, ó. O que nós temos aqui, galera? Ó, primeiramente aqui é um elemento de coesão sequencial. Eu estou dando continuidade ao texto. Estou dando continuidade ao texto aqui, né? Usando o advérbio de ordem, primeiramente. Né? Logo em seguida, ó, mais uma vez, eu estou mostrando que o tempo mudou de uma ordem para um outro momento. Então, isso é coesão sequencial. No texto narrativo, eu estou dando progressão às ideias do texto. Olha o ontem aqui, ó. Então, por isso que eu uso advérbios, né? Que são circunstâncias para o verbo. Eu vou usar conjunções, que vão indicar causa, consequência, né? Etc. Para o texto poder progredir. Olha um texto argumentativo. Aquele texto que busca explicar um tema com o objetivo de convencimento, né? Buscar provar e convencer alguém sobre algo. Ó. Introdução. Temática mais tese mais seleção de argumentos. Então, vamos imaginar um tema aqui. Vamos lá. Brasil, o Brasil é o país dos contrastes, vírgula, sobretudo por razões econômicas e culturais. Bem rápido esse textinho aqui, ó. Brasil é o país dos contrastes e eu determino, sobretudo por razões econômicas e culturais. Né? Então, aqui nesse texto, eu vou no desenvolvimento fazer o quê? Provar isso daí. É um texto argumentativo. Né? Então, de início, é, o aspecto, ao aspecto, né, financeiro. Olha o que eu fiz aqui, galera. Quando eu falo de início ao aspecto financeiro, olha a coesão sequencial, galera. Quando eu digo de início, eu estou conectando o primeiro argumento com a primeira razão aqui, né? Ligando essa razão aqui. E também uso muita coesão, vou até marcar de amarelo, referencial. Aspecto aqui está fazendo o quê? Substituindo o léxico de razão. Razão é aspecto. E econômico substitui quem? Substitui financeiro. Olha como que esse texto está sendo costurado, galera. Né? Brasil é o país dos contrastes, sobretudo por razões econômicas e culturais, de início ao aspecto financeiro. Né? Aí eu posso vir, aí então assim, o texto tem que progredir. Eu tenho que mostrar continuidade nas relações textuais. Eu posso vir aqui, ó. Ademais, né, existe também, ó, ademais, existe também a referência cultural. Eu posso colocar a referência cultural. Por exemplo, cultural. Olha o ademais aqui, galera. Olha como o texto está progredindo. No ademais aqui, está dizendo o quê?
Eu já mencionei um argumento antes. Tu também está criando a inclusão de um novo argumento. Olha como o texto está sendo costurado e tendo sequência. Né? Eu venho na conclusão. Logo, gente, como é que eu vou concluir se antes eu não trouxe a referência? Então, o logo pressupõe o quê? Que uma base lá atrás já foi trabalhada. Logo, enfim, ó. Então, isso é coesão sequencial. E a prova vai analisar isso com certeza. Né? Olha aqui, exemplos, preposições. Nós temos aqui a, ante, após, até, com, contra, né? Desde, por aí vai, perante. Né? Olha os exemplos aqui, galera. Ó. Vivo com você, eu tenho companhia. Vivo sem você, eu tenho ausência. Né? Vivo por você, eu tenho causa, eu tenho motivo. Vivo para você, eu tenho finalidade. Né? Olha como que seria a sequência aqui, ó. Tudo, tudo, nós temos aqui, tudo isso, tudo isso tem como finalidade o quê? Eu vou dar sequência nas ideias. Né? Poderia usar uma oração final, né? Para que houvesse solução, né? Então, repare que aqui a coesão sequencial ela é construída a partir de valores. Ó, aqui é uma finalidade para algo já mencionado antes. Né? E as preposições são muito importantes. Aqui é uma locução prepositiva. Né? Eu tenho para quê? Mas eu poderia ter construído assim, ó, para haver, né? Para haver, por aí vai. Né? Casa de madeira, matéria. Casa de queijos, especialidade. Casa de praia, tipo. Olha que bacana, ó. Então, cada elemento desse chamado preposição vai trazer um valor diferente. Eu preciso entender o meu contexto. Casa de praia, tipo, casa na praia, o lugar, ó. Tudo aconteceu, ó. Tudo, tudo aconteceu naquele instante. Instante. Então, quando eu digo tudo aconteceu naquele instante, eu tenho aqui, né, naquele instante, funcionando como uma locução adverbial de tempo. Está fazendo o quê? Dando sequência a um texto, né? Explicando uma ideia textual. Vou a Goiânia, ideia de movimento e de volta. Vou para Goiânia, vou para viver em Goiânia. Né? Vou e volto. Né? Vou para, vou residir e ficar em Goiânia. Então, as preposições são elementos muito importantes no processo de coesão sequencial. Continuando aqui, vamos ver aqui algumas situações, vamos ver nas conjunções. Ó. Com quanto? Valor de concessão. Ó. Mesma coisa que embora. Então, eu vou criar aqui uma dinâmica de concessão. Ela, ela, ela fez o quê, galera? Ela perseverou conquanto não tivesse ajuda. Ou seja, embora não tivesse ajuda, ela perseverou. Né? Apesar de não ter tido ajuda. Então, tem um valor de concessão. Né? Então, eu posso, numa progressão textual, criar esse valor de concessão. Né? Embora haja elementos positivos que favorecem a internacionalização da Amazônia,
é necessário que isso não ocorra por causa de, né? Você concede para poder afirmar a ideia principal. E sempre está onde? Na oração principal. Sempre aqui na oração principal. Eu quero enfatizar a perseverança. Porquanto, valor de causa, explicação, mesma coisa que por quê. Né? Na medida em que tudo deu certo, na medida em que você lutou. Por que você lutou? Né? Para que desse finalidade. Então, nós temos aqui algumas construções, né? Portanto, valor de conclusão, entretanto, a diversidade. Então, a conclusão aqui é um elemento de conclusão, de referência sequencial, porque se você conclui, você dá sequência a algo já dito antes. Se você marca uma diversidade, a diversidade pressupõe o quê? Um valor oposto lá atrás. Né? Então, teoria de pressupostos. Né? A coesão sequencial tem grande relação com pressuposição. Se eu trago ideia de tempo aqui, enquanto eu estou pressupondo um tempo anterior. Né? Então, aqui é o exemplo do a medida que na medida em que. Né? A medida que é proporcional e na medida em que é causal. Né? Então, nós temos aqui as relações. Vamos agora finalizar a nossa aula com um exercício de coesão sequencial. Ó, vamos lá. Nós temos o enunciado aqui, né? Já tudo embutido. Vamos lá. Já de vírgula cheio, meti um ponto final. Utilizando-se da coesão sequencial por meio de conectivos, essa frase poderia ser reescrita de outra maneira, respeitando o seu sentido original. Ó, então, nós temos aqui, gente, e fique claro, ó, ideia principal, vamos marcar, meti um ponto final, um ponto no meio. Nós temos aqui o verbo meter, mostrando que é uma oração, fragmento da frase ao redor de uma construção verbal. Meti um ponto no meio, já de vírgula cheio. Né? Então, qual ideia está aqui? Né? Reparem que aqui nos itens, nós estamos trazendo aqui uma ideia de proporcionalidade à medida que. Né? Temos aqui, meti um ponto no meio que de vírgula estivesse cheio, um outro valor aqui. Temos o como, galera, como de vírgula estava cheio. Esse como no início aqui tem valor de causa, eu troco por porquê, porque estava de vírgula cheio. Né? E tem uma concessão que é o embora. Né? Então, aqui, meti um ponto no meio, funciona como consequência de algo, é o resultado. A consequência de algo. Resultado de algo. Meti um ponto no meio. Né? E qual que é a expressão anterior? Ela funciona com o quê? Qual que é o elemento de coesão? Qual a conjunção ou locução conjuntiva poderia substituir? Já de vírgula cheia. Então, aqui eu tenho uma ideia clara de causa. Meti um ponto no meio porque estava cheio de vírgulas. Esse já aqui estabelece relação de causa, não é relação de tempo. E qual é o similar aqui embaixo, gente? Gabarito, letra C. Como estava de vírgulas, como de vírgula estava cheio, por que estava de vírgula cheio, meti um ponto no meio. Então, é preciso primeiro organizar as ideias, observar a principal é consequência. Essa aqui não é proporção para a consequência. Essa aqui não é uma concessão, não é embora eu esteja com vírgula cheia. Eu não estou concedendo nada. Eu estou simplesmente fazendo o quê? Imputando um motivo, uma razão pela qual o resultado aconteceu. O resultado é a consequência de algo. Portanto, letra C. Galera, estamos encerrando a nossa super aula de segunda de texto. Você que é membro, aguarde o nosso exercício da aula de hoje e, ao final, na sexta-feira, receba a nossa super lista. Gente, não existe. Eu nunca vi um aluno que passou em concurso
que não foi muito bem ou que fechou língua portuguesa. Portanto, prepare-se, galera. Façam um bom plano de estudos, se organizem, superem, né? E sejam funcionários públicos. Um forte abraço a todos e até a terça-feira com o nosso encontro da fonologia. Até mais.